Olá pessoal, professor Eduardo Cordeiro de Desenho de Arquitetura, Representação Gráfica, Maquete, do projeto Memórias Construídas, nesse semestre aqui no SESC de 4 de maio da Via Cultural. Nós vamos só repassar todos os pontos que vamos tratar durante esse curso sobre arquitetura. Envolvendo isso, a gente vai falar sobre geometria básica, nós vamos falar sobre, nesse tópico a gente vai falar sobre áreas, escala. Na sequência nós vamos começar a ter escala, falar sobre escala, proporções, e para isso, o que acontece? Quando vocês entendem o papel do arquiteto, né, o profissional que projeta, o profissional que cria para executar uma obra, um projeto de um espaço cultural, de uma casa, de uma residência, né, e trabalha conjuntamente com o engenheiro que constrói, que dimensiona, vocês vão entender. Geometria básica, a gente vai estar falando de áreas. Vamos estar falando de perímetros, tá? Onde áreas vocês vão aprender naturalmente a calcular a área de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo, tá? Perímetro é a somatória dos lados de um quadrado, por exemplo. A área, no caso, um quadrado, lado vezes lado. No retângulo, lado vezes lado. No triângulo, base vezes altura dividido por 2, tá? Aí a gente tem as áreas dessas figuras e a somatória dos lados seria o perímetro. Aí nós vamos ver na escala e proporções, né? A gente trabalha muito na escala 1:100, onde nós falamos que 100 centímetros, falamos não, essa é a regra, esse é o fato, 100 centímetros igual a 1 metro. 200 centímetros, naturalmente, 2 metros. Então nós vamos estar trabalhando numa escala, normalmente a gente usa também escala 1:100, a representação da escala é assim, 1:100, ou 1:100. Quando vocês verem isso no desenho, numa escala, vocês vão saber a proporção que está o desenho. A gente usa muito 1:50, e 1:25, tá? Que sai uma proporção melhor. Para vocês terem ideia do que é isso, numa escala 1:100, uma pessoa estaria desse tamanho. Uma pessoa. Para 100. Para 50, a gente está dividindo um metro em menos partes, então seria o dobro disso. Teria uma pessoa mais ou menos com essa proporção, seria o dobro dessa. E 1:25, você está dividindo novamente em menos partes, você teria o dobro disso daqui. Você teria isso. Só para vocês terem ideia de escala, proporção. Isso é uma das coisas que a gente tem que ter bastante domínio para a gente conseguir desenhar uma planta. Teremos na sequência o desenvolvimento de uma planta baixa, tá? Eu vou dar uma plantinha básica para vocês desenvolverem um espaço residencial. A gente vai ter um exemplo, por exemplo, um estúdio, onde normalmente é uma tendência ultimamente de ter pequenas habitações, né, unidades habitacionais com uma escala bem pequena. A gente vai estar trabalhando numa que tem 5 metros por 7. É por isso que a gente fala de medidas, de áreas, né, que vocês vão aprender. 5 vezes 7 seria uma área de 35 metros quadrados.
tá? Não é tão pequeno, visto que hoje a gente tem umas unidades muito menores. Tá? Então a gente vai aprender a desenvolver isso daqui. A partir daqui, dessa planta, a gente vai desenvolver uma perspectiva. Falando de perspectiva, um ponto de fuga, perspectiva, com um ponto de fuga. Então, o que é isso? Um ponto de fuga, onde vocês vão desenvolver um espaço onde existe uma pessoa, e a gente começa a falar novamente de escala de proporção, tem uma pessoa, vamos supor, que estivesse aqui. Então, o ponto de fuga normalmente está no olho do observador, tá? Então, o ponto de fuga estaria nessa linha, que a gente chama de ponto de fuga. E aqui a gente chama isso de quadro. Tá? Esse aqui é um quadro, que seria como se fosse uma parede. Todos os pontos, as linhas saem do observador, do eixo do olho do observador. Então todas as linhas a gente vai sair puxando aqui. Sai do olho do observador, sai do olho do observador. Então, vocês começam a desenvolver um espaço. Se tudo sair daqui, as linhas vão crescendo. Se for uma representação de um piso, a gente vai ver essas linhas vão crescendo. Se você tiver uma janela aqui, sai do olho do observador também. Se aqui for uma parede, vocês começam a ver o espaço. Vocês começam a ver o espaço crescendo. Vai se afastando e vai crescendo, você está mais próximo. Né? Essa é a linha que a gente vê com todo tem o teto também, tudo vai saindo daqui. Você tem uma janela aqui, sai do observador. Se tivesse uma janela aqui, então vai crescendo. Então isso aqui é uma das perspectivas que a gente vai aprender. Fazer mobiliário aqui, de repente sai um móvel que está aqui. Espaço. Eu estou fora de perspectiva. As linhas horizontais, vocês vão ver que elas estão sempre. As horizontais, vocês vão ver que elas estão sempre. Crescimento de uma peça aqui dentro, como se fosse um armário. Você começa a ver isso dentro desse espaço, As horizontais vão estar sempre na horizontal e as verticais vão estar sempre na vertical, e a profundidade vai estar sempre indo para o olho do observador, tá? E também nós vamos fazer, a partir daquela planta baixa, para desenvolver uma perspectiva isométrica. Tá? Na hora que você está com a planta, você com dois esquadros de... Vou explicar isso. Nós vamos trabalhar muito com o esquadro 45 e o esquadro 60. Onde os esquadros de 2 e esquadro 60 a gente consegue fazer uma perspectiva isométrica. Essa isométrica você olha ela de cima. Então, vamos supor que você esteja vendo... E ela está em escala. A hora que a gente começa a desenhar, você vai pondo a medida aqui, já vai construindo isso com o auxílio de dois esquadros, tá? Se fosse aquela plantinha que eu dei, que a gente provavelmente vai desenvolver como modelo, não teria algo assim. Então você começa a ver de cima. Isso aqui é uma varanda daquela habitação, você vê uma varanda aqui.
ter a parede lá dentro. Você tinha um banheiro aqui. Tinha uma porta lá do banheiro. Tem a porta que entra nesse espaço. Tá? Então, uma visão que você tem assim, você vai, com 2 squads, você vai trabalhando, fica fácil de dimensionar, de entender esse espaço. Como se fosse o forro do banheiro, tá? Você não confundir. A parede. Então, você vê as verticais sempre verticais e nesses 2 sentidos você trabalha com squad, tá? E aqui você já vai pôr na medida, naquela medida que eu citei lá, de 5 por 7, 5 metros por 7 seria isso daqui, tá? Então é uma perspectiva fácil de desenvolver. E por último, na construção disso a gente vai fazer uma maquete. Que a gente vai desenvolver a partir da projeção de imagens no quadro que a gente vai construir, redesenhar aqui e aplicar elementos, volumes e materiais que dão volumetria a um espaço que a gente vai desenvolver a partir de uma fotografia, tá bom? E aí na próxima aula a gente desenvolve isso, tá? Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.